Fala galera, especificamente moçada aí do terceiro super, terceiro médio, pessoal do SEBMED. Eu gostaria de fazer um aprofundamento hoje com os senhores, tá até aí o título, Potência Útil Máxima de um Gerador. Bom, o que acontece? Vamos já especificar a história para vocês aí. Não é um assunto de alta incidência vestibular, pode ter certeza, por isso que é uma aula de aprofundamento. Mas a minha preocupação é que de repente você que foi fazer a tarefa, você encontrou lá nos últimos exercícios de módulo 10 tal, uma parada que você fala, e aí, como que eu resolvo? Sem essa aula os senhores não conseguiriam resolver, ok? Por isso que eu tenho que fazer com vocês e desencargo de consciência. Vai que aparece. Então eu quero aprofundar, mesmo assim vai ajudar muito na parte matemática, algumas coisas aí, e algo do tipo assim, vocês que vão começar a assistir. Vale a pena ou não assistir essa aula? Você fala assim, né? Olha só, eu vou começar explicando assim. De repente aparece um exercício desse. Universidade Federal do Espírito Santo. Os senhores saberiam resolver? E aí, está na apostila dos senhores, tá? Dos propostos. Ou esse 200 que caiu em 2012 do ITA. Por mais que você às vezes não presta ITA, mas será que os senhores conseguiram chegar na resposta? É isso que eu queria te explicar. Mais ainda, o que me levou a fazer esse vídeo, de repente aparece um exercício desse da PUC Minas Gerais. Olha que exercício, dá uma lida nele. Poderia até parar agora no momento que eu estou falando, você lê e fala assim, eu sei resolver? Se você falar assim, pera lá, eu sei a resposta numa boa, tranquilo. Mas tem muitos detalhes aqui que eu quero te explicar, para poder dar a alternativa certinha e da onde que vem. Tem 3 resistores, 2, 3 e 6, o aquecedor ligado a uma força eletromotriz, um gerador de eletromotriz 6 volts, resistência interna 3. Qual a melhor maneira de ferver esta água no menor tempo possível? Aí você fala assim, eu vou pensar na menor corrente ou na menor resistência, na situação de resistência deles em paralelo e tal. E não é a resposta, hein? A resposta é usar o resistor de 3 ohms. Aí você pergunta, mas por quê? Vamos lá. A gente vai chegar exatamente nessa resposta, eu vou te explicar. Vamos relembrar o gerador? Primeiro, dispositivo, aquela história toda, o senhor já sabe, bateria, pilha, transforma energia não elétrica em elétrica, você tem as equações. As equações de potência máxima, que é total I vezes a corrente vezes a eletromotriz, a útil I vezes U. O U é o que ele lança direto para o circuito, né, a diferença de potencial. Aquela história, ele foi fabricado para 12 volts, mas ele esquenta, ele tem resistência interna, ele é um gerador real. Ele não consegue mandar 12. Ele vai mandar 11, 11.7, 11.5. O que ele manda é a diferença de potencial, a letra U. O que ele foi fabricado é a letra I. E a eletromotriz, a maior voltagem, né? A dissipada internamente é o R quadrado, com uma conservação de energia relacionando a potência, eu cheguei na equação do gerador. Aí eu cheguei no rendimento, expliquei o rendimento para o senhor, é o que ele usa pelo que ele pode usar, vi as equações de potência, chegava em U sobre E. E falava assim, qual que é a parada do gráfico de tensão por corrente num gerador real? Conforme você aumenta na corrente, está diminuindo a tensão. O primeiro ponto que ele corta no eixo da tensão é a máxima voltagem eletromotriz, e o ponto onde ele corta no eixo da corrente, a máxima corrente, quando a dLP é igual a zero, chama-se corrente de curto-circuito. Na hora que você joga zero na equação, da equação do gerador, os senhores chegam exatamente em E sobre R. Isso é importante relembrar para a gente começar agora isso aqui, tá? Agora vem de fato, potência útil máxima de um gerador. O que começa? Queridos, qual que é a grande parada que eu quero te explicar? Primeiro, geralmente ele fala no enunciado, levando em consideração o gerador trabalhando em potência útil máxima. Ele vai comentar alguma coisa, tá? Então é importante ter esse detalhe, não é simplesmente potência útil. JG, eu vou fazer o pico, acabou. Não. É potência útil máxima. Quanto de fato esse gerador, essa pilha, essa bateria consegue proporcionar o máximo ao meu circuito? É isso que ele está querendo falar, tá? Bom, primeiro, vamos relembrar, da onde que vem as equações de potência? Eu vou mostrar tudo para o senhor, potência útil máxima. Começa com a equação de conservação de energia. Total é o útil mais a dissipada. Você concorda que se eu isolar a potência útil, fica total menos a dissipada. Se eu abrir em função das equações, os senhores concordam que vai ficar assim, potência útil é a corrente vezes a eletromotriz menos a resistência interna, a corrente ao quadrado, beleza? Sabe qual que é a parada agora? A parada agora é a seguinte, eu quero achar a potência útil máxima, eu vou fazer um gráfico de potência útil por corrente. Em função dessa equação, eu quero achar na realidade a minha potência útil máxima. Aí você fala assim, JG, mas o que é isso? Que equação que é essa? Primeiro, eu queria que você respondesse para mim, essa equação
Eu queria muito que o senhor fizesse uma analogia com a equação do segundo grau. Y é igual a x quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, perdão, y é igual a x quadrado mais bx mais c. O y vai fazer o papel da potência útil, o x o papel da corrente, beleza? Só para relacionar. Nesse caso, então, é uma equação de primeiro ou segundo grau? Obviamente que é uma equação de segundo grau. Tem um termo elevado ao quadrado ali, corrente ao quadrado, que está fazendo o papel do x, né? Não tem o termo c. O termo sem o valor do x ali, sem o valor da corrente, não existe, ele é zero. Então tá. Então eu já sei que é uma parábola, porque é uma equação de segundo grau. Já estou adiantando para os senhores, é uma parábola. Concavidade para baixo ou para cima? Olha o coeficiente angular, no caso seria o ax quadrado. Quem vai fazer o papel do ax quadrado é o menos r quadrado. O coeficiente angular, que no caso é o ax quadrado, ali, o menos r quadrado, ele é negativo, né? Então, se ele é negativo, é uma parábola com concavidade de boca para baixo. Olha lá que bonitinho. E aí eu tenho que achar qual é o vértice daquela parábola. Se eu achar o vértice da parábola, eu acho a minha potência útil máxima. E ela não é o π. Vai ficar em função desses valores que eu estou jogando aí, dessas equações de potência. E você poderia falar assim, não vou nem perder tempo, eu vou fazer o x do vértice, o y do vértice e mato o exercício. Parabéns! Você que manja matemática e quiser fazer isso direto de tudo que eu vou falar a partir de agora, de novo, parabéns, você já ganha tempo. E mata isso daí que eu vou comentar. Mas eu quero te explicar, para quem não tem essa facilidade em conceitos matemáticos, você pode fazer assim, Primeiro, eu quero achar quais são as minhas raízes. Achar minhas raízes é pegar essa equação, o y igual a zero. O y que é a mesma coisa que a potência útil. Se eu igualar a zero, eu vou achar onde que vai cortar no valor do meu x da corrente, né? Os pontos que vão cortar nessa parábola no eixo x, na abscissa que está fazendo pela corrente. Então, eu igualo a zero, beleza. Se eu igualar a zero, vai ficar assim na hora que eu colocar o i em evidência. I vezes, abre o parênteses lá, e menos r vezes i. Então, isso tudo multiplicado tem que ser igual a zero. Para isso ser verdadeiro, ou i vale zero, ou e menos r vezes i vale zero. Perfeito? Se você pegar e isolar lá esse menos r vezes i e passar para o segundo membro, você vai chegar na corrente de curto-circuito. E sobre aí, acabei de achar as minhas raízes. Ótimo! Achei exatamente onde que corta no eixo da corrente essa parábola. E aí? Aí eu já sei. Eu já sei, então, que as minhas raízes é zero e e sobre r, que é a corrente de curto-circuito. Então, uma raiz é zero, outra é a corrente de curto-circuito. Olha como que fica. É uma parábola? Então, ela vai ficar assim. Olha como que fica. Perfeito. E agora, JG, agora é o seguinte. Eu quero achar o vértice da minha parábola. Os senhores concordam comigo? Para achar a potência útil máxima, que é o que eu estava explicando. Se eu achar o vértice dessa parábola, eu mato o exercício. Mas aí vem a pergunta, dá para saber de cabeça quanto que vale esse x do vértice? Dá. É exata, devido à proporcionalidade da parábola, i sobre r, exatamente ali no vértice, a metade é i sobre 2r, é metade da corrente de curto-circuito. Então, eu já sei que o meu x do vértice nada mais é que a eletromotriz sobre 2 vezes a resistência interna. Perfeito. Agora vai ser possível achar o y do vértice, sem usar as equações da parte matemática, tá? Mas olha lá, como que eu vou provar isso, o y do vértice? Vai lá na equação, abre ela de novo, potência útil, a corrente vezes a eletromotriz, menos a resistência vezes a corrente ao quadrado. No lugar do I, eu vou colocar I sobre 2R, tá? Olha lá, I sobre 2R vezes a eletromotriz, menos resistência interna, I sobre 2R, tudo ao quadrado. Eu estou jogando essa corrente do vértice, que é o x do vértice aí que a gente está falando entre aspas, eu estou jogando na minha equação original. Na hora que eu jogar isso aqui, eu vou chegar. Olha lá, que bonito fica i vezes e quadrado sobre 2r menos e sobre e quadrado sobre 4r quadrado. 4r quadrado, vou cortar o quadrado do r, que é aquele que está fora, vai ficar i quadrado sobre 4r. Ou seja, meio menos 1/4, 0,5 menos 0,25 dá 0,25. Acabei de achar. Minha potência útil máxima nada mais é do que a eletromotriz ao quadrado sobre 4 vezes a resistência interna. Moçada, essa é a equação que mata para achar a potência útil máxima. Percebeu? Isso já então está ótimo que eu preciso saber? Não, tem mais algumas coisinhas que eu quero te explicar. Mas como são detalhes, é um aprofundamento, é uma aula de aprofundamento essa, tá? Vale a pena comentar algumas coisas para responder aqueles exercícios iniciais que eu tinha comentado com vocês. Então tá, mas aí eu já sei agora como que fica as equações da potência útil máxima e quadrado sobre 4r. O x do vértice, onde a corrente é máxima, numa situação de potência útil máxima, é I sobre 2R, metade da corrente de curto-circuito. Olha que interessante porque eu estou falando isso. A partir de agora, toda vez que o senhor tiver um gerador, um resistor, tipo que a gente já tinha visto anteriormente, o que eu posso lembrar? A equação de Euclides, já tinha te explicado.
A hora que eu igualar a DDP do gerador com a DDP do resistor, eu vou chegar I igual a I sobre R mais Rão. Só que aí que tá, quando ele falar para os senhores, um determinado gerador trabalha nas condições de potência útil máxima, aí você vai fazer um grande favor para mim. Na potência útil máxima, a corrente que ela tem que trabalhar é metade da corrente de curto-circuito, é o I sobre 2R. Se eu igualar essas duas equações, corta a eletromotriz, fica R mais R equivalente igual a 2R. Passa esse R do primeiro membro lá subtraindo com 2R, vai ficar o quê? R equivalente igual a R. Putz, é isso que eu queria te explicar. Quando a resistência interna for igual à resistência equivalente externa, o gerador trabalha em potência útil máxima. Em eletrônica, o pessoal da eletricidade fala, casou a resistência. Casar a resistência é isso. É quando o gerador consegue proporcionar a maior potência possível, lançar em função de resistência interna igual a externa equivalente. Lembra daquele exercício? Qual é o melhor resistor para fazer o aquecimento no tempo mínimo? Melhor maneira de ferver a água no menor tempo possível. O menor tempo possível é quando for a situação de potência útil máxima. Casar a resistência interna. A resistência interna é 3, só pode ser então a interna igual a externa equivalente, só pode ser igual a 3, por isso que a alternativa A. Percebeu? Então eu tive que mostrar tudo isso para vocês para poder chegar. Opa, vai que aparece alguma coisa, acho difícil. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Não é uma coisa que você fala assim, cai demais, não é. Mas vamos trabalhar em todas as lacunas possíveis, né? Por isso que eu estou te explicando. E agora isso aqui, ó, ainda aproveitando esse aprofundamento. Eu tenho o meu gráfico do gerador, tá tudo bonitinho, e ele fala assim, ó, quanto que vai ser a tensão na potência útil máxima? Se eu jogar a corrente para potência útil máxima, que é I sobre 2R, jogar na equação do gerador, fica E menos R, E sobre 2R, corta esse R, fica E menos E sobre 2, 1 menos meio dá meio. Ou seja, quando a DDP for igual a metade da eletromotriz, é uma condição de potência útil máxima. Aí que está a condição de potência útil máxima, percebeu? É nessa parada. Você lembra que rendimento é o que ele usou sobre o que ele poderia usar, ou seja, a potência útil pela total? Na hora que você joga em função da DDP, é a DDP pela eletromotriz, em função de voltagens. Então, se eu jogar em função disso, na condição de potência útil máxima, a DDP é metade da eletromotriz. Metade da eletromotriz, E sobre 2 dividido por E, é exatamente meio. Ou seja, olha essa informação, sempre em potência útil máxima, o gerador trabalha com 50% de eficiência. Em toda situação de potência útil máxima, o gerador trabalha sempre em 50% de eficiência. Perfeito? Provando matematicamente isso para os senhores, tá? Essa que é a ideia. E aí? Agora dá, né? Agora é possível. Pega um exercício lá que estava na apostila dos senhores, por exemplo, 198, ele fala, olha lá, nem toda energia transformada em energia elétrica pode, um gerador é fornecido ao circuito externo, parte da potência elétrica gerada é dissipada em virtude da resistência interna do gerador. Considere um gerador de força eletromotriz E ou Epsilon, se preocupa muito com isso, resistência interna é R. A intensidade de corrente elétrica para que a potência fornecida seja máxima. E o valor dessa potência máxima são de quantos? Opa, a corrente e a potência máxima. Eu justifiquei explicando para os senhores. Olha lá o x do vértice, que é I sobre 2R, a corrente máxima. A hora que eu acho o y do vértice, E quadrado sobre 4R. Por isso que a alternativa B é a correta desse 198. Percebeu? É daí que vem a história. Quer ver? Olha outro. O 200 do ITA também está na apostila dos senhores, lá na parte de aprofundamento, por isso que eu estou fazendo, na parte de série roxa. E vale a pena comentar. Por mais que um exercício de Instituto Militar, aquela parada toda, no caso é Instituto Tecnológico Aeroespacial, tudo, mas é escola militar, isso que eu estou querendo falar, vale a pena comentar depois dessa aula para a gente resolver. Quer ver? Um gerador elétrico alimenta um circuito cuja resistência equivalente varia de 50 a 150 ohms, dependendo das condições de uso desse circuito. Lembrando que, com resistência mínima, a potência útil do gerador é máxima e a resistência interna é igual à resistência equivalente, então o rendimento do gerador na situação de resistência máxima é quanto? Ele quer agora o rendimento na situação de resistência máxima. Ele deu as informações só para falar que é R igual a R. Beleza.
mas ele não quer o rendimento em potência útil máxima, seria 50%, seria fácil. Ele quer na resistência máxima. Sabe qual que é a parada? A parada é a seguinte, ó. Essa resistência externa pode variar de 50 a 150, legal. Ele falou isso. Só que pelo enunciado eu provo que o R tem que ser igual a R. Eles têm que ter a mesma resistência, então isso acontecendo quando o valor for igual a 50 ohms. Isso me ajudou para chegar na conclusão, que é interna igual a externa igual a 50 ohms. Beleza. Mas a pergunta é, eu quero o rendimento para 150 ohms na resistência máxima. O enunciado só me ajudou a ter o valor do R. Então, na hora que eu for fazer essa brincadeira, vamos achar a corrente agora no circuito? Quanto que vai ficar? A eletromotriz dividido por R mais R. Mas eu sei que o R vale 50. E o R? O R externo na resistência máxima que pediu 150, vai ficar I sobre 200. Acabei de achar quanto é minha corrente na resistência máxima, I sobre 200. E agora, se eu jogar a equação do gerador, olha que eu vou ter U igual a E menos R vezes I. Então, olha que vai ficar U igual a E menos 50 interna vezes E sobre 200. 50 por 200, 5 por 20 dá 1/4. E menos 1/4 de E, 1 menos 1/4, 1 menos 0,25 dá 0,75, 3/4 de E. Acabei de achar que o meu U vale 3/4 da eletromotriz na resistência elétrica máxima. E aí, JG, aí rendimento é U sobre E, né? 3/4 do valor, né, de E, que é a DDP, sobre E, dá 0,75. Aí eu provo o que é o exercício do ITA queria em 2012. Percebeu? Então, a ideia foi essa. A ideia simplesmente foi para jogar essas informações e explicar para os senhores. Como que faz isso, por que é R igual a R. Isso que foi a ideia que eu quis mostrar nessa aula de aprofundamento, tá? Fica assim, pelo menos com a consciência limpa, que eu expliquei isso tudo para os senhores, de potência útil máxima, se aparece alguma coisa. Como tarefa, os assistentes vão trabalhar com os senhores, depois os professores. Para treinar isso daí, moçada, eu separei 5 exercícios. Olha lá, esse daqui, esse outro da Unirio, os senhores têm algum outro da UEL, tudo que está mexendo com isso. Esse outro aqui, que era da apostila, um extra da apostila, e esse outro extra também. Exercícios bem bacana, tá? Para trabalhar com potência útil máxima. Então, você que quer treinar esse assunto, eu separei esses exercícios, eu estou até mostrando pelo vídeo, se você já quiser separar, você já sabe que é em função disso que os senhores vão trabalhar depois, para aprofundar esse assunto. Agora, você fala assim, JG, eu estou sem tempo, eu não presto nada, eu entendi tudo, não presto nada militar e eu entendi tudo que você falou, de potência útil máxima. Tem necessidade? Honestamente, não. É mais um treino desse assunto, se vocês quiserem desenvolver aí, tá bom? A ideia foi essa na aula de aprofundamento hoje. Fiquem com Deus e até a próxima, ok?